Olá, crianças, bom dia. Tudo bem? Espero que sim, espero que todos estejam bem. Eu tô aqui me cuidando, tá? E pedindo a Deus que logo a gente possa estar juntos novamente, né? Estamos juntos, porém não no mesmo espaço. E é isso que os professores mais gostam, né? De estar junto, de estar perto de vocês. Mas se Deus quiser, logo tudo isso vai passar. Por enquanto, vamos fazendo nossas atividades, vamos estudando, não vamos deixar o barco parar, tá bom? Então vamos lá. Hoje é dia 16, uma quinta-feira, vamos dar início à correção das nossas atividades que fizemos ontem. Vamos lá então, vou compartilhar a tela com vocês e a gente já começa a correção. Prontinho, então vamos lá. Vou pegar uma canetinha aqui pra gente, né? Pode ser marca-texto. Vou trocar de cor hoje, né? Então, vamos lá. Português, nós fizemos das páginas 142 até 144. Ontem entramos num assunto novo, porém não é tão novo assim, né? Que já conversamos sobre isso na sala de aula também, que é a respeito da derivação das palavras. Então, palavras primitivas e palavras derivadas. Então, nós começamos lá na página 142, tá? Onde... Deixa só eu voltar aqui um pouquinho. Isso, melhor. Lá na página 142, onde nós vimos palavras em jogo. E aí, tinha algumas palavras para vocês lerem, toda a explicação da matéria, claro, né? Mas, resumidamente, o que está falando para a gente, lembrando, é a questão de que algumas palavras, elas são primitivas, ou seja, elas não derivam de nenhuma outra. E já outras, elas são derivadas, tá? Então, nós vimos alguns exemplos aqui, tá? Antes de começar, da gente começar a ler elas, né? Só lembrando que para a palavra ser derivada, então ela pode ser que tenha dentro dela, acoplada a ela, né? Um prefixo ou um sufixo, tá? Pre vem de pré, que significa que vem antes. E sufixo é o que vem depois, é o que vem no final da palavra, ok? Então, nós tínhamos lá algumas palavras. Na número 1, que falava assim: juntos leiam as palavras que se formaram com o acréscimo do termo destacado. Entender foi acrescido do des, então ficou desentender. Fazer com o des, prefixo des, ficou desfazer. Construir com o prefixo des, ficou desconstruir. Aí depois, daí fala assim para a gente, né? Qual sentido a parte destacada trouxe a essas palavras? Então, vamos só pensar um pouquinho. Nós tínhamos entender, com o prefixo ficou desentender. Fazer, com o prefixo desfazer. Construir, com o prefixo desconstruir. Ou seja, com o prefixo dá para a gente a ideia de contrariedade, ou seja, é uma coisa contrária da outra, tá? Então, nessa pergunta é isso que vocês precisam responder. Qual sentido a parte destacada trouxe a essas palavras? O sentido contrário, ok? Número 2. Ali nós tínhamos algumas palavras, tá? Empacotar, embaraçar, encaminhar, encaixar, dizer, encardir e carregar. E aí, vocês, era para a gente conversar, né? Então, eu acredito que vocês não tenham anotado, mas quem quiser anotar, é importante, né? Legal que vocês pausem o vídeo aí um pouquinho e façam essa anotação, tá? Então, os termos pré e des são prefixos, que são elementos colocados antes das palavras para formar outras palavras.
Então, com essas palavras que eu acabei de ler, acrescida do prefixo des, tá? Então, fica desempacotar, desembaraçar, desencaminhar, desencaixar, desdizer, desencardir e descarregar. Dentre elas, a que é um pouco mais estranha para vocês é o desdizer. Vocês não devem ter ouvido falar dessa forma, tá? Mas existe também, ok? Depois, lá na página 143, número 3, tinha um trechinho de um texto para vocês fazerem a leitura, que dizia assim: e Marcelo continuou pensando: pois é, está tudo errado. Bola é bola porque é redonda, mas bolo nem sempre é redondo. E por que será que a bola não é a mulher do bolo? E bule, e belo, e bala. Eu acho que as coisas deviam ter nome mais apropriado. Cadeira, por exemplo, devia chamar sentador, não cadeira, que não quer dizer nada. E travesseiro devia chamar cabeceiro, lógico. Também, agora eu só vou falar assim. Então, esse trecho desse texto, né, me lembra uma conversa que nós tivemos na sala, onde estávamos estudando os substantivos, e eu falava para vocês, por que, né, que as coisas que tinham ali na sala tinham esse nome? Por que cadeira chama cadeira? Né? Quem inventou isso? De onde veio essa palavra? Eu até me lembro de ter comentado no dia, eu me lembro de ter falado da Ana Lívia, que ela sentava na frente, assim, né? E eu falei assim, por que a cadeira não se chama sentador? Então, a gente não sabe, a gente não tem essas respostas, eu também não tenho, tá? Mas talvez fizesse mais sentido pela sua função, né? Então, na cadeira a gente senta. Se ela se chamasse sentador, talvez ela se referisse melhor à função que ela tem, que é para a gente se sentar, certo? Mas tudo bem, tá? Então tem esse nome, a gente conhece dessa forma e não há problema nenhum quanto a isso, tá? É só uma reflexão. Depois traz para vocês, né? Palavra primitiva é aquela que não vem de outra palavra. E a palavra derivada é aquela formada a partir de outra palavra. Ou seja, se eu falo, por exemplo, a palavra pedra, pedra é uma palavra primitiva. Mas se eu falar pedreiro, pedreiro é uma palavra derivada, ela vem de pedra. Se eu falar pedraria, vem de pedra. Então, vocês percebam que tem a palavra primitiva e a palavra derivada, certo? Tem um quadro no exercício 4 que traz algumas palavras primitivas. Feliz, homem, leal e círculo. E também as palavras acrescidas de prefixo, tá? Então, formando assim palavras derivadas. Infeliz, super-homem, desleal, semicírculo, certo? Depois tem mais algumas, olha. Primitiva. Abre, pai, dente, cadeira. E derivada, abridor, paizinho, dentista, cadeirão, tá? Então, observe que, né, reforçando aí o que a gente acabou de falar. Tem a palavra primitiva e a palavra derivada. Lembrando que prefixo é o que vem antes da palavra, para se formar uma nova palavra, e sufixo é o que vem no final da palavra. Tudo bem? Então, vamos lá. Aí, tinha uns exercícios para vocês completarem. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu pegar. Aqui. Bom, então, olha só. Uma palavra puxa a outra. Escolha entre os prefixos do quadro o mais adequado para formar uma palavra derivada. Depois, escreva cada palavra formada, tá? Então, olha lá. Ver.
rever juntou com o re e ficou rever. Justo juntou-se com o in e formou uma nova palavra, formou injusto. Aberto, aberto com o semi, tá? Então, olha lá, aberto, semiaberto. Também pode se juntar com o re, existe também, olha, reaberto, tá? Temos ouvido muito ultimamente, né? Foi reaberto o comércio, foi reaberto o shopping, tá? Então, a gente tem ouvido muito essa palavra ultimamente. Escrever, com re fica reescrever, com des fica descrever, tá? Respeito, com o des fica desrespeito. Sensível, com o in fica insensível. Então, temos as palavras primitivas e as palavras derivadas. Número 2. Forme palavras derivadas acrescentando sufixos. Então, sufixos é o que vem no final. Cachorro, cachorrinho, cachorrão. Olha, observem que a palavra, né? A palavra primitiva, ela está aqui, ó, cachorro. Cachorro, até esse R aqui, ó, ela forma outra palavra. Só é acrescentado o quê? Um final aqui. Então, forma cachorrinho, cachorrão. Olha o lavar. Lavar, lavadeira, lavador, tá? Então, acrescentando sufixos, são formadas outras palavras. Agora, família de palavras. Em dupla, dupla eu e você nesse momento, hein? Sabe o que é uma família de palavras? São palavras formadas a partir de uma palavra primitiva. Observe uma família de palavras formada da palavra livro, pela palavra livro. Então, temos, a partir de livro, olha, livro é a palavra primitiva. Olha as palavras derivadas. Livreiro, livraria, livrinho, livresco, livrão e por aí vai. Leia a palavra a seguir e escreva algumas palavras derivadas dela. Então, aqui nós tínhamos a palavra boi. A partir dela, vocês teriam que formar novas palavras. Então, tem alguns exemplos aqui, tá? Boiada, boiadeiro, aboiador, boizinho, boizão. Então, são alguns exemplos que vocês poderiam estar colocando no exercício de vocês, tá? Só para finalizar, deixa eu ver se eu consigo sair daqui. Aqui. Só para finalizar, nós tínhamos aí uma tirinha, né? Onde estava escrito, assim também aprendo. Para se divertir e pensar, leia esta tira do cartunista João Montanaro. Então, tem 3 crianças e um adulto. As crianças, cada uma delas com uma frase. Quero ser médica, eu quero ser dentista, quero ser piloto. E o adulto diz, eu quero ser criança. Então, tenho certeza que vocês conhecem um monte de adultos que dizem a mesma coisa, né? Quero voltar a ser criança, quero brincar, certo? Então, é por isso que a gente fala para vocês que vocês precisam aproveitar ao máximo, certo? Então, continuando. Vamos lá. Aí nós tínhamos a matéria de ciências. Na matéria de ciências, vocês leram a respeito de microscópio e de máquinas fotográficas, né? Então, vocês viram que os primeiros microscópios inventados foi por um holandês, não sabe nem pronunciar o nome dele, tá?
Só o primeiro, Antoine. O segundo nome eu nem sei pronunciar, não vou me atrever. Ele viveu entre 1632 e 1723. Ele era fascinado, né, por esse mundo aí, né, das imagens, e ele inventou, então, uma lente para um primeiro microscópio, né, para ser observado, ser ampliado, feita ampliação e ser observado aquilo que não era possível, né? Como que eles registravam isso, essas imagens? Eles registravam através de desenho. Então, imagina só, observava e desenhava. Naquele tempo não existia máquina fotográfica, certo? Só que aí foi necessário, então, criar-se a máquina fotográfica, né? Para que facilitasse esse registro, tá? Então, a primeira máquina fotográfica, vocês viram aí na matéria, né? A imagem dela, olha, tem ela aqui, tá? A primeira máquina fotográfica, ela tinha o nome de como que lê? Daguerreótipo, tá? Essa foi a primeira máquina fotográfica. Deixa eu pegar a canetinha aqui para a gente destacar. Ó, daguerreótipo, certo? Então, ela foi assim, então, em 1839, ele anunciou a invenção do daguerreótipo e as primeiras imagens impressionavam, que lógico, era uma coisa nova, uma coisa diferente, né? Uma lente que registrava uma imagem sem eles terem que fazer o desenho, certo? Bom, aí ele fala lá no final do texto, né, que já pensou se a história tivesse sido assim com o microscópio também? Já pensou se nos dias de hoje nós tivéssemos uma maquininha, um microscópio que a gente pudesse observar tudo aquilo que a gente quisesse, que não é possível observar com o olho nu? Olha esse vírus que está aí, né, assolando a gente nesse momento, certo? Acho que a gente ia conseguir. Aqui eu não posso pôr a mão, porque eu estou vendo vírus, né? Sei lá, só um comentário, né? Mas, assim, não houve a mesma evolução. Claro que temos excelentes microscópios, com leitura, assim, né? Absurda, de importante, de boa, né? Que se faz. Mas não teve a mesma evolução que a máquina fotográfica. A máquina fotográfica, hoje a gente tem ela no celular e a gente fotografa o que a gente quer a todo tempo, a todo momento, fotografa, apaga, envia, né? Faz a transmissão dessa imagem e tem cada vez melhores câmeras, com melhor resolução, celular com 2 câmeras atrás, enfim, nem sei falar, né? De tanta coisa que tem, certo? Então, houve uma evolução muito grande nesse sentido. Aí, lá na página 81, número 2, que falava para a gente trocar ideias, né? Trocar ideias com os colegas e participar do debate dessas crianças que estão na página, né? O primeiro fala assim: o texto informa sobre. Então, sobre o que o texto informa? Sobre o primeiro microscópio, a primeira máquina fotográfica, certo? Também dá ideia do quê? Dá ideia da evolução que houve. Então, desde o primeiro que foi inventado até os dias atuais. Então, dá essa ideia de evolução. E depois, eu achei interessante. Aí vocês registram o que vocês mais gostaram, o que vocês acharam que é mais interessante dentro disso que a gente leu, tá bom? Número 3. Compare a imagem da cidade na fotografia tirada com um daguerreótipo, a imagem dessa mesma cidade atualmente obtida com uma máquina fotográfica. Então, nós temos aí 2 imagens. A imagem esquerda foi registrada com um daguerreótipo e da direita com uma máquina fotográfica. Então, observe a diferença que tem entre elas, certo?
na questão de qualidade, de resolução, de cor e de tudo. Então, observe todos os detalhes. E depois, vocês têm que responder lá nesse último quadrinho, colocar 2 profissões, tá? Então, o nome de 2 profissões que vocês conhecem e qual é a função, o que esse profissional faz, tá bom? Muito bem. Então, agora, para finalizar, nós vamos para matemática, multiplicações e divisões. Lá na página 95, vocês tinham algumas multiplicações, né, para fazer, e essas primeiras aqui, foi permitido que vocês usassem a calculadora para fazer, tá? Mas só aqui, gente. Tá? Então, onde tiver escrito que pode usar calculadora, pode usar. Por quê? Porque a habilidade que vocês precisam desenvolver nesse tipo de atividade é desse conhecimento mesmo. Conhecimento em realizar os cálculos através das máquinas, como é que você obtém os resultados, então precisa ser feito. Agora, quando tiver algum cálculo para fazer, tá? Vocês precisam deixar registrado. Então, ontem eu tive que falar para vários alunos que precisava fazer as divisões e deixar registrada no livro. Não é para apagar a conta. Eu só consigo ajudar vocês se eu ver o caminho que vocês estão fazendo para chegar naquele resultado. Senão, não tem como eu saber, tá? Eu olho lá, o resultado está certo, tá? Mas de onde você tirou esse resultado? Tá? Então, fazer na calculadora, divisão, fazer multiplicação e por resultado, não é exercício feito. Exercício feito é fazer passo a passo, ok? Bom, então vamos lá. No primeiro exercício aí, que era para que vocês poderiam fazer com o uso da calculadora, tá? Então, vocês tinham 11 vezes 11, resultado 121. 111 vezes 111, resultado 123,21, ou seja, 12.321. Olha lá. 1, 2, 3, 2, 1. Observe o primeiro. 1, 2, 1. Vamos ver aqui. 1.111 vezes 1.111. Resultado. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Ou seja, 1.234.321, tá? Aí fala para a gente observar e descobrir qual a regularidade, né? E determine sem o uso da calculadora, ou seja, a calculadora só era permitido aqui, nesse momento, certo? Nesses 3 primeiros exercícios. Então, olha, agora descubra a regularidade e determine sem o uso da calculadora o resultado dessas multiplicações. Então, olha só. Vamos de novo observar. 11 vezes 11, 121. 1, 2, 1. 111 vezes 111. 1, 2, 3. E aí diminui. 2, 1. 1.111 vezes 1.111. 1, 2, 3, 4. 3, 2, 1. Tá? Quantos dígitos eu tenho aqui, ó? 1, 2, 3, 4. Olha aqui, na crescente. 1, 2, 3, 4. E depois diminui. Então, vocês tinham que fazer assim. Olha, quantos números 1 eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5. É claro que o resultado, então, ia dar 1, 2, 3, 4, 5. E depois diminui. 4, 3, 2, 1. E aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é claro que o meu resultado é 1, 2, 3, 4, 5, 6. E diminui. 5, 4, 3, 2, 1. Ok? Passando para frente, então. Número 2. Um comerciante comprou
15 bicicletas iguais e gastou R$ 2.130. Ele conseguiu vender todas as bicicletas e arrecadou R$ 2.550 ao todo. Calcule e responda. Muito bem. Então, primeiro a gente tinha que... Vou colocar as perguntas primeiro, tá? Para a gente ver e fazer as contas. Então, nessa venda, ele teve lucro ou prejuízo? E de quanto? Tá? Então, vamos voltar lá. Ele comprou 15 bicicletas, gastou 2.130 e ele vendeu tudo por 2.550. Ou seja, ele pagou menos do que ele vendeu. Então, se ele vendeu por mais, se ele ganhou mais dinheiro aqui, ele teve lucro. Como que eu sei? Fazendo a diferença. 2.550 menos 2.130, que foi igual a 420. Então, esse foi o lucro que ele teve. R$ 420. Certo? Por quanto ele vendeu cada bicicleta? Como que eu faço? Eu vou pegar o valor, está perguntando por quanto ele vendeu e não por quanto ele pagou. Então, eu vou pegar os 2.550 e vou dividir pelo total de bicicletas, que é igual a 15. Então, 2.550 dividido por 15 é igual a 170. Ok? 170. Então, olha lá, por quanto ele vendeu cada bicicleta? 170. Vou voltar nessa pergunta aqui que eu pulei ela, ó. Por quanto ele comprou cada bicicleta? Para eu saber por quanto ele comprou, eu vou ver o valor total que ele pagou e dividir pelo total de bicicleta. Então, 2.130 dividido por 15. 2.130 dividido por 15 é igual a 142. Então, ele pagou R$ 142 e vendeu por 170. Olha lá. Por quanto ele comprou cada bicicleta? Por R$ 142. Por quanto ele vendeu cada bicicleta? Por R$ 170. Qual foi o lucro de cada bicicleta? O que eu tenho que fazer? Pegar o total de que ele vendeu, 170, e subtrair os 142, tá? Então, 170 menos 142 é igual a 28. Tem uma outra maneira de fazer? Tem. É eu pegar essa diferença aqui, que nós já vimos que foi o lucro, e dividir, que é o 420, e dividir por 15, que é o total de bicicleta, que vai dar o mesmo resultado, que é o resultado de R$ 28. Então, o lucro de cada bicicleta foi de R$ 28, ok? Então, pessoal, olha só. Pausem aqui o vídeo, faça a correção. Eu quero anotado no livro todas essas contas e depois vocês vão me mandar outra fotografia, aqueles que eu pedi para corrigir, para deixar registrada a divisão, tá? Quem já tinha deixado registrado, tudo bem. Quem não tinha deixado registrado, eu pedi para colocar. Eu quero que vocês façam a correção, deixa tudo registradinho e me mande outra fotografia. Combinado? Muito bem. Aí, para finalizar, havia um desafio, né? Eu não achei um quadradinho para colocar aqui, quadrado, mas eu usei essa imagem aqui que vai auxiliar também, tá? Então, a pergunta era: observe a sequência, calcule e responda. Quantos palitos são necessários para construir 20 quadrados? O que vocês precisavam fazer? Vocês precisavam contar, né? Então, para eu construir um quadrado, eu preciso de 4 palitos, certo? 1, 2, 3, 4. Um para cada lado. Então, para um,
eu preciso de 4. Mas na sequência em que eles estão todos juntos, estão grudadinhos um no outro, olha só, aqui eu tenho 5 quadrados. Quantos palitos eu precisei? 4 no primeiro, depois mais 3 para cada um. Por que 3, Pro? Porque aqui, ó, é o mesmo, então só vou contar uma vez. Então, foi 4, com mais 3, 7, com mais 3, 10, mais 3, 13, mais 3, 16, certo? Então, 16 para fazer 5 quadrados. Mas a pergunta era, para eu construir 20 quadrados dessa forma, um grudado no outro, quantos palitos eu precisaria? Então, uma forma de fazer isso rapidamente, sem ficar contando, é eu multiplicar 20, que é a quantidade de quadrados que eu quero, vezes 3, por que 3? Porque eu estou contando esses 3 lados, que é igual a 60. Mais 1, que é aquele primeiro lá para fechar o quadrado. Então, no total, eu vou utilizar 61 palitos para construir a sequência de 20 quadrados com os palitos. Ok? Então, para hoje, né, vocês vão fazer primeiramente a correção das atividades de ontem. Depois, vocês vão fazer uma atividade de verbo que a Pro vai passar aqui. Vocês vão copiar no caderno e vocês vão responder, certo? E de matemática tem algumas situações, problemas também, para vocês resolverem lá na página 96 do livro Aves, ok? Então, moçada, ó, façam a correção com muita atenção, com muito cuidado mesmo, tirem as dúvidas de vocês. Na próxima semana eu vou agendar com vocês ou combinar e vocês vão fazer uma avaliação, tá? Então eu quero que todo mundo se saia muito bem. Não é motivo de pânico, é tranquilo, porém tem que saber fazer, tá ok? Combinado? Então deixa eu sair daqui, tá? Estudem, caprichem, tá bom? E a gente vai conversando. Se tiver dúvida, é só entrar em contato, tá bom? Tchau, tchau. Fiquem com Deus.